Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. E o vídeo de hoje é mega especial, porque hoje eu vou trazer para vocês uma resenha da nova base e do novo corretivo da linha Nina Secrets. Bora conferir? E vamos começar então com a base, que tem muitas promessas muito legais. Essa é a base Daily Tint de Nina Secrets. Ela tem cobertura semi-mate, FPS 30, controle de oleosidade, vitaminas B5 e F, ácido hialurônico e proteção contra a luz azul. A embalagem é super prática, vem nessa bisnaguinha. Quando a gente abre, ela não cai com facilidade. E não podemos esquecer que na Eudora, pra gente saber a nossa cor, a gente precisa olhar aqui em cima, nessa parte em relevo. A minha cor é a 13. E outra coisa que eu não posso deixar de falar pra vocês é que essa base conta com 25 ml. 5 ml a menos do que geralmente os produtos contam por aí. Um fator muito importante. Então vamos lá. Eu já tô com a minha pele limpa, hidratei ela mais cedo, não vou hidratar de novo. Vou colocar o meu cabelinho aqui pra trás pra gente começar, e vou aplicar de um lado com esponja e do outro lado com pincel. Essa base não tem nenhuma promessa com relação à durabilidade, à resistência à água e resistência ao atrito. Então vamos ver como ela vai discorrendo aí ao longo desse processo pra gente tirar as nossas considerações, vamos lá? Outro fator importante que eu quero mostrar pra vocês é a textura dessa base. Ela tem uma textura bem leve, quase fluida, não chega a ser 100% fluida, mas também é uma base que não tem textura cremosa. Vou começar aplicando desse lado, com a base direto aqui na pele. Ui, caiu um pouco na minha roupa, mas não tem problema. Bom, esse lado eu vou aplicar com a esponjinha, eu tô aqui com uma esponjinha limpa e seca. A Nina lançou também uma esponja e um limpador de esponjas, eu não tenho, então a gente vai testar com o que a gente tem. A gente não pode esquecer que tem um lembretinho aqui na embalagem da base para agitar bem. E essa base promete ter uma cobertura média. Vou pegar mais um pouquinho dela aqui direto na esponja pra gente aplicar na testa, que faltou um pouquinho aqui em cima. E o que eu posso sentir é que ela é uma base bem leve, a gente não sente que ela tá no rosto e com pouca quantidade de produto, ela já foi suficiente para cobrir muito bem, para uniformizar muito bem também toda a minha pele. Agora vamos para o outro lado, onde a gente vai fazer a aplicação com o pincel e vamos ver se tem diferença. Bom, eu vou tentar aplicar a mesma quantidade que a gente aplicou do outro lado. O fechinho dela aqui é até um pouquinho difícil de sair, a gente tem até que apertar um pouquinho mais. Vou pegar aqui um pincelzinho de base e vou começar a espalhar. Gente, se vocês me verem olhando pra cá, é porque eu tô com o meu espelhinho bem aqui. Confesso que eu achei que com o pincel, me parece que ela tá rendendo menos. E eu já consigo sentir esse acabamento semi-mate que ela promete. Vamos ver aqui na testa. Realmente ela é bem fluida, bem levinha. Eu não sinto a presença da base na pele, mas eu sinto esse acabamento mais seco, bem mais seco do que a Hidraglow. E aí o que acontece? O pincel, muitas vezes ele acaba riscando a nossa pele, ó, e deixando algumas partes sem base. Então eu sempre gosto de voltar com a esponjinha, só para que a gente consiga uniformizar melhor essa base aqui na pele. Então, esses cantinhos que faltaram um pouquinho de produto, ou onde o produto ficou a mais, a esponjinha vai corrigir e principalmente vai tirar toda a marcação das cerdas do pincel. Então, sempre que eu venho com o pincel, eu acabo dando um acabamentozinho com a esponja. Se você já me segue lá no Instagram, você já sabe, eu sempre falo disso por lá. E se você não me segue, eu vou deixar aqui na descrição, mas eu não posso esquecer, não posso deixar de falar aqui pra você que se você é nova por aqui, se você tá afim desse vídeo, nós vamos ter vídeo toda semana, mais de um vídeo por semana. Então já se inscreve, deixa aqui o teu like, ativa o sininho das notificações e manda pra aquela amiga que tá na dúvida se compra ou não a base da Nina Secrets, certo? Preciso falar pra vocês que a minha pele é uma pele normal a seca. Atualmente, com esse tempinho de inverno, ela tá uma pele mais pra seca do que pra normal, tá? Vamos lá comparar? Me contem aí o que vocês estão achando.
Bom, eu consigo ver um acabamento levemente glow, sim, com a base. Mesmo que a gente tenha, que eu não tenha hidratado a pele agora, já faz horas que eu hidratei a pele, eu ainda vejo esse acabamento glow. Não sei se vocês viram, repararam no início do vídeo, mas eu tinha uma espinha bem vermelhinha aqui e outra aqui embaixo. Eu acho que deu sim uma cobertura, não foi uma cobertura extrema, tá? Foi uma cobertura realmente média, então, no quesito cobertura, ela cumpre sim o que ela promete. Agora eu preciso falar pra vocês que eu acho que essa região de bigode chinês e aqui ao redor dos lábios eu sinto que ficou mais marcado. Não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou chegar mais pertinho. Eu senti que ela marcou, sim, um pouquinho da textura da pele, principalmente nesses pontos, o que pode ser também porque eu não hidratei a pele por agora. Mas, geralmente, as bases que contêm ácido hialurônico não é para acontecer esse tipo de fator. Mas como essa base diz que ela tem uma pegada mais semi-mate, né, pode ser por isso. Eu comprei a cor 13, eu tenho a base Hydra Glow e eu também uso na cor 13. Então, a cor 13 da Eudora pra mim sempre dá certo. Porém, se vocês observarem aqui com relação ao colo, parece que ela tá levemente escura, mas na verdade não é que ela tá escura, ela fica com um subtom um pouco mais amarelado. Agora vamos ver se essa base tem alguma resistência. Vou pegar aqui um pedacinho de papel e isso é bem legal pra gente ver, porque se a gente cumprimentar alguma pessoa, se a gente colocar a máscara, será que a base vai transferir? E se ela transferir, é muito importante, o quanto que essa base vai ou não transferir. Então, papelzinho limpo. Vou começar com esse lado, que foi o primeiro lado que a gente aplicou. Tô pressionando o papel. E sim, ela deu uma transferidinha aqui, mas foi muito pouco. Ó, acho que agora vocês conseguem ver um pouquinho mais a transferência. Vou virar aqui uma folha do papel, vou deixar ela limpinha e vamos ver do outro lado. Também deu pra ver a transferência. Eu vou baixar um pouquinho a luz pra ver se vocês conseguem ver esse tanto que transferiu. Aí, ó, acho que tá mais real agora, dá pra ver certinho aqui a região de transferência. E também é legal pra vocês verem como que tá a pele mais na real, porque na nossa vida real a gente não tem essa quantidade de luz focada aqui no rosto. Então, sim, eu achei que ela não se comporta assim tão bem em algumas regiões, mas cumpre, até então ela tá cumprindo tudo que ela promete. Mas me diz uma coisa, será que essa base vai resistir à água e ao atrito? É claro, gente, que ninguém vai sair por aí tomando um dilúvio, jogando litros e litros de água, porém, eu como maquiadora sempre penso que se a gente estiver utilizando uma base e ela não resistir a uma gotinha de água, ela sair ou marcar o nosso rosto ou ficar tudo esbranquiçado, o que a gente pode esperar do comportamento dessa base? Então, assim, se você der um espirro e cair uma gotícula do espirro no seu rosto, já era. Se você tomar um pouquinho de água, já era. Então, eu acho assim que o mínimo de resistência à água as bases precisam ter. E é isso que a gente vai ver agora. Socorro, gente. Antes eu vou aplicar um lip tint que eu não tô aguentando ficar com a boca sem nada. Eu não sei vocês, mas vocês conseguem ficar com a boca sem nada? Porque quando eu tô com a boca sem nada, me incomoda muito. Prontinho, agora sim, né, gente? Ai, ninguém merece ficar com a boca de morta sem nada. Meu Deus, como isso me dá agonia. Mas vamos lá. Já estou aqui com ele, borrifadorzinho, somente com água. E vamos ver se essa base vai derreter, o que vai acontecer. Então, eu vou dar umas borrifadinhas aqui. Nada. Vamos ver se secando com o papel, se tem um pouquinho de transferência ou não. E tem sim, ó. Tem bem pouquinha transferência. Dá pra notar um pouquinho aqui, mas é realmente bem pouca quantidade. Agora eu vou molhar mais do lado de cá e vamos ver se ela vai ter algum tipo de resistência a atrito. Lembrando, gente, que essas não são propostas da base. Tô com a mão bem leve, de maneira bem delicada. Sai um pouquinho sim, não sei se vocês conseguem ver. Vou secar de novo.
acho que deu pra ver mais, ó. Então, isso por si só já comprova que a base da Nina Secrets tem sim uma resistência à água, porém não tem resistência a atrito. E agora vamos pro corretivo? O corretivo da linha da Nina Secrets tem altas promessas e promessas também muito poderosas. Uma das que mais me chamou a atenção é que ele promete 12 horas de cobertura média, diz que tem a tecnologia Secrets e tem o pincel Big Brush, que é um pincel bem gorduchinho, assim como é nos glosses da linha. Eu não tenho nenhum gloss aqui da Nina pra mostrar pra vocês. Bom, vamos lá. Como vocês podem ver, eu acho que vem bastante produto no pincel pra gente ver qual vai ser o nível de cobertura. Quando vocês entram lá no site da Eudora, tem uma tabela de cores que nos ajuda a escolher a cor correspondente de corretivo e de base. Então, para quem usa a base número 13, a marca indica o corretivo na cor número 10 e foi exatamente isso que eu fiz. Apliquei aqui meio que nesse formato de triângulo. Eu já falei lá no Instagram várias e várias vezes, então se você não me segue, me siga por lá, eu vou deixar escrito aqui embaixo também. Eu não gosto de aplicar o corretivo só no começo e só no final, porque eu acho que essa área central da nossa olheira, que é uma área que a gente precisa de mais correção, acaba ficando muito vazia. Então eu gosto sempre de aplicar nesse movimento, nesse formato de V. Vamos espalhar e ver qual é que é. Vocês podem ver que eu já fiquei aqui um tempinho conversando e ele aceitou super bem. Eu acho que ele não é um corretivo de secagem ultra rápida. Ele também tem esse acabamento semi-mate. Uau! O que vocês acharam? A cobertura dele eu creio que seja média, sim, assim como ele promete. Agora vamos pro outro lado. O corretivo, gente, eu sempre gosto de espalhar ele com a esponja, tá? Dificilmente eu uso algum tipo de pincel, porque eu acho que o pincel ele não consegue assentar o produto aqui da maneira correta. É importante falar também que esse corretivo, ele tem uma textura bem grossinha, mas eu já venho testando ele e a base há alguns dias, e o corretivo foi o produto que mais me surpreendeu, porque ele quase não marca as linhas, ele quase não acumula, aliás, né? Ele quase não acumula nas linhas, principalmente nas linhas que nós temos aqui abaixo dos olhos. O nível de acúmulo dele é muito pouco pro nível de cobertura que ele oferece. Então, já de antemão, o que eu posso dizer pra vocês? Se você precisar escolher entre um dos dois produtos da linha, eu indico pra você o corretivo, apesar que eu gostei muito tanto de um quanto do outro. Mas agora que eu já conversei um pouquinho com vocês, vamos ver se eu consigo mostrar. Dá pra ver aqui nesse cantinho? Eu acho, gente, a gente tem que levar sempre em consideração a cobertura, a textura do produto. Pela textura e pela cobertura que ele oferece, a quantidade que ele acumula é muito... A taxa de acúmulo dele é muito, muito pequena. Não posso deixar de falar pra vocês uma coisa que eu notei, que não vi ninguém falando sobre isso. Mas eu percebi que no corretivo tem algumas partículas como se fossem de brilho. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês na câmera. Eu apliquei um pouquinho aqui na minha mão. Deixa eu ver se eu consigo espalhar um pouquinho dele. Ele tem um viço muito bonito, ele reflete, e se a gente olhar bem de pertinho, eu consigo observar que ele tem como se fossem algumas leves e pequenas partículas de brilho, o que não me incomoda em nada, pelo contrário, eu acho que é isso o que faz esse produto ter esse efeito mais soft focus. E agora que ele já secou um pouquinho enquanto a gente conversava, eu vou fazer o teste da água e vamos ver se esse produto vai transferir e se esse produto vai ou não resistir à água. Primeiramente, vamos começar aqui com o teste de transferência. Papelzinho limpo. Não vou pressionar com força. Uau! Gente, não transferiu praticamente nada, tem um pouquinho aqui. Vou virar o papel e vou aqui pro outro lado. Ó, esse lado transferiu um pouquinho mais, mas em si achei a taxa de transferência desse corretivo muito, muito pequena. Agora vamos ver se ele tem alguma resistência à água ou não. Vou enfiar a água bem de pertinho. Ó, daqui já dá pra gente ver que as gotículas que estão escorrendo, elas estão totalmente limpas.
E é legal porque aqui na região do corretivo, a gente observa uma coisa que a gente não observa na área da base, ó. Aqui, quando ele bate, quando a água bate na base, ela já escorre. E no corretivo, não. As gotículas ficam todas acumuladas aqui. Vamos ver se vai sair. Sim, transferiu. Porém, eu achei que a transferência dele com relação ao atrito e a ação dele com relação, o contato dele com relação à água, eu achei melhor do que a base. Eu falei pra vocês, a base vem 25 ml, mas o corretivo, por outro lado, vem 10 ml, o que é uma quantidade bem legal, bem grande para um corretivo, que às vezes vem ali entre 5 e 8 ml. Agora eu vou passar algumas horas com essa base, com esse corretivo e volto depois para dar um update para vocês, para dizer para vocês como é que foi que essa base se comportou. Então agora em seguida eu vou gravar uma make e vocês vão me ver daqui a pouco pronta, prontíssima. E aí eu vou poder contar pra vocês como é que essa base e esse corretivo performam. Então, até já! Finalizando o dia por aqui. Deixa eu ver que horas são. São 9h40 da noite, então eu já tô com essa make há quase 6 horas. E a base tá intacta. Aqui saiu, porque eu comecei a tirar o excesso agora. Mas tá intacta. Até ao redor do lábio, onde eu comi, tá perfeita. Eu usei máscara. O único local que eu senti que saiu um pouquinho foi mais aqui, assim, na pontinha do nariz. Mas de resto, tá perfeita, tá intacta. Vou testando mais e vou contando mais pra vocês lá no Instagram como que eu uso essa base no dia a dia. Mas, no geral, posso dizer que eu amei muito, principalmente o corretivo.